daqui para frente essas duas casas são de função tua. Nós temos um único contrato aí, nós temos um único desafio a ser feito, que é você me entregar essas duas casas dentro de um contrato que ele foi pré-estabelecido. Eu quero saber aí, frente à câmera, se você aceita esse meu desafio. Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. Então seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da websérie O Estagiário na Obra. Isso daqui é a realização de um grande sonho, que é verdadeiramente contribuir com a formação dos estudantes de engenharia civil de todo o Brasil aí, que tem dentro de si o desejo de se formarem engenheiros de obras residenciais, engenheiros que dominem os processos, que conheçam a obra, que saibam conversar com os mestres de obras, negociar, conversar com os proprietários, entender de todos os processos. E nesta websérie eu quero trazer para você de fato o que vai acontecer nesta obra. Nós escolhemos esse terreno, ele tem 20 metros de frente por 47 metros de fundo, é um espaço considerável, muito bom, e aqui serão construídas duas casas. No decorrer aí dos episódios, a gente vai conversar sobre o projeto, conversaremos sobre orçamento, como que foi negociado isso daqui, para você poder acompanhar e ficar por dentro do que está acontecendo. Então, como eu disse, são duas casas. Aqui nós temos uma casa de 120 metros quadrados, ali nós teremos uma outra casa de 130 metros quadrados aproximadamente aí. Então, nesta websérie nós estudaremos essas duas construções. E tudo isso daqui faz parte do projeto Engenheiro Ajuda, que foi aonde tudo isso daqui, da onde tudo isso nasceu, aconteceu dessa forma, em que nós temos um projeto presencial aqui na minha cidade, em que estudantes de engenharia, de arquitetura, acompanham as minhas obras, eu vou até o local com eles e mostro. Mas chegou um grande problema na minha vida, que era como que eu vou ajudar mais pessoas a se aproximarem das construções, e nós encontramos nesta websérie esse formato. A ideia é de trazer o projeto Engenheiro Ajuda, que ele é presencial, para o maior número de estudantes aí de engenharia civil do Brasil. Eu quero verdadeiramente contribuir na tua formação, contribuir aí na tua carreira, para que você se sinta empoderado aí quando sair da faculdade e poder ingressar no mercado de trabalho já conhecendo como funcionam as obras. Se por um acaso você já faz um estágio, você já trabalha com obras, que todas as nossas melhores práticas aqui sejam de grande valor para você também. Acontece que não tem como eu fazer uma websérie O Estagiário da Obra sozinho, e para isso a gente fez uma grande seleção de pessoas, teve um processo seletivo dentro do escritório, nós contratamos um estagiário para o escritório e também um estagiário para a obra. E esse estagiário é a peça fundamental de toda essa websérie, chamada O Estagiário da Obra. É ele quem vai ser desafiado por mim em vários desafios que eu vou propor para ele, em várias situações que acontecerão aqui nessa obra, e ao longo aí de um ano aproximadamente, o estagiário da obra terá vida aqui nesse local, nesse canteiro de obras, nesta indústria da construção que nós posicionamos nesse terreno. Então, eu quero apresentar para vocês agora quem é o nosso estagiário, o que ele vai fazer e quais são os desafios que eu vou propor para ele, e vamos ver aí se ele aceita esses desafios. Chega aí, João. Vem encarar esse desafio. Fala, Marcelo, beleza? Seja bem-vindo. Muito obrigado. João, nosso grande estagiário, quem vai encabeçar esse projeto, quem vai encabeçar a obra, Isso. Quem vai assumir o desafio, e verdadeiramente eu não quero assumir as responsabilidades, estou brincando, quem vai assumir é você. Daqui para frente essas duas casas são de função tua, nós temos um único contrato aí, nós temos um único desafio a ser feito, que é você me entregar essas duas casas dentro de um contrato que ele foi pré-estabelecido. Eu quero saber aí, frente à câmera, se você aceita esse meu desafio. Aceito, e eu vou tentar dar o meu melhor. Ô, garotão, isso aí. Então é o seguinte,
eu vou sair agora, o João vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho quem ele é, o que ele faz, quais são os sonhos, de fato, com o que ele vai se comprometer com todo esse nosso projeto, com essa websérie O Estagiário. Meu nome é João Henrique Silva França, eu tenho 24 anos, estou no 10º período de Engenharia Civil. Quando eu pensei assim, será que está na hora de eu fazer um estágio ou não? E eu achava assim que eu sabia várias e várias coisas, mas na verdade eu não sabia nada. Quando eu comecei a estagiar, aí eu percebi que eu não sabia nada mesmo. As minhas expectativas com o estagiário da obra são que eu possa aprender várias e várias coisas, assim. Sair formado e saber alguma coisa, porque o desafio nosso do estudante é de que a gente saia e encontre emprego. Porque nesses 5 anos que eu estudei, e estou terminando agora, eu pensava assim, beleza, esse é o meu grande desafio. Mas e agora, que eu estou no final que estou na reta final do meu curso, eu penso assim, e depois? O que vem depois? Então, a minha expectativa para o estagiário na obra é que eu saia, quando terminar esse ano aí, eu saia sabendo ser o gestor da obra, conseguir encarar todos os desafios, que eu possa ser realmente um engenheiro e possa contribuir tanto pro dono da casa, tanto para mim, né, como engenheiro civil. E o legal é que aqui eu vou realmente ser o engenheiro da obra, né? Eu vou ver desde a fundação, eu vi as pessoas demolindo a casa, a máquina passando, a terraplanagem, e agora eu vou ver todas as etapas da obra. Então eu vou ver o respaldo, e eu vou ver as pessoas encherem uma laje, os pedreiros, e eu vou falar assim, cara, hoje eu vou participar de um churrasco porque a gente conseguiu encher uma laje. E daí, por isso aí eu vou vendo todas as etapas, porque eu estou juntando a teoria que eu aprendi na faculdade com a prática que eu vou ver aqui. E o meu comprometimento... Nossa! Vai lá. Isso aqui vai pro vídeo, hein? E o meu comprometimento é que no final dessas 2 casas, elas sejam executadas respeitando os projetos, respeitando as ordens do Marcelo, e que eu possa ajudar tanto para que os materiais não atrasem, tanto para que nenhum pedreiro e nenhum mestre de obra fique parado, e no final, tanto eu quanto o Marcelo e o dono da casa estejam felizes. João, então aqui é o seguinte, eu vou esclarecer algumas coisas aqui para você e também para o pessoal poder entender qual é o nosso propósito aqui, qual é o nosso desafio e pontuando várias coisas. Como eu disse, são 2 casas, tá? Então a gente vai precisar executar essa casa. Isso daqui é a reunião de briefing, então já fica sabendo que quando a gente vai iniciar um projeto, a gente faz uma primeira reunião que é a abertura do projeto em si. Nós chamamos isso de reunião de briefing ou de mostra de todas as necessidades do cliente ou de todos os desafios que nós teremos. Então, são 2 casas, nós teremos um projeto, então em algum momento aqui a gente vai analisar o projeto, o terreno está totalmente bagunçado ainda, tem que montar barraco, ajustar padrão de água, padrão de luz, o pessoal já começou a montar aqui o gabarito das obras, a gente vai estudar sobre o gabarito ainda hoje, melhorar essa questão da demolição. Aqui teve uma demolição aqui, inclusive eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, se eu não me engano foram 2 ou 3 vídeos que foram já gravados nesse terreno da demolição, então vou deixar aqui na descrição para você poder acompanhar como era essa casa antes, como foi o processo da demolição como material complementar a essa nossa websérie. Esse banheirinho aqui dos fundos nós deixamos para fazer a ligação, então já sabe que a gente vai ter que vir ali, ligar o vaso sanitário, ligar o lavatório, enfim. Tá? Esse processo inicial é bastante demorado, é bastante enrolado, não tem muito o que fazer, é assim mesmo, atrasa um pouquinho aqui, ajusta um pouquinho ali, vai mais ou menos uns 10, 15 dias até pegar no tranco. Então, até o pessoal trazer o barraco da obra, montar a obra, fechar de tapume, fazer o portão da obra, colocar cadeado, dar uma certa, ligar o banheiro, dar uma certa enrolada. Então, João, essa reunião que nós vamos ter agora chama-se reunião de briefing, ou seja, eu vou esclarecer para você o que é
quem vai morar aqui, como que funciona esse processo, e daí a gente vai dar uma caminhada aí pelo terreno para pontuar algumas coisas já definindo qual é o nosso desafio aí para essa primeira semana, beleza? Então nós teremos aí atividades semanais, mesmo porque nós temos um cronograma de obra a ser cumprido, a gente já deu uma leve conversada sobre isso. Então, para que a gente cumpra um cronograma, atividades diárias e semanais precisam ser executadas, e isso vai virar desafio para você, e cada semana não sei se você vai conseguir entregar todos, mas a cada semana você vai me entregando um desafio daquilo que foi proposto. Aqui é uma casa, uma família, casal e 2 filhas. Nesta casa aqui é a mãe do marido, do pai da casa, do pai da família. Então é um terreno em que nós teremos 5 pessoas morando. Uma casa com uma única pessoa e uma casa com 4 pessoas. Nesse contexto aqui, nós fomos contratados porque esse cliente aqui, ele valoriza muito a tranquilidade. Mas não a tranquilidade de não quero me envolver com a obra. É porque ele tem os seus afazeres e ele fala assim, olha, eu vou investir nas 2 construções, mas eu não quero me envolver com ela. Eu quero ficar tranquilo para fazer as minhas outras coisas, certo? Essa obra não é uma obra financiada, tá? É uma obra em que o cliente ele tem recursos próprios. Nós fizemos lá o cronograma de pagamentos conforme a nossa execução. O cliente ele vai fazendo os pagamentos. Então a gente já também teve uma conversa sobre isso. Depois eu vou estar conversando aqui também. E nós temos prazos, nós temos qualidade de obra, nós temos coisas que foram definidas em contrato e que agora é função nossa cumprir. Fechado? Vamos dar uma caminhada pelo terreno aí para eu explicar algumas coisas, e sempre que você tiver dúvida, manda bronca. Então, começando aqui pela frente do terreno, nós iremos fechar toda a frente de tapume. Nós não queremos que pessoas aleatórias da rua entrem no terreno, e o tapume é de extrema importância para proteger a obra. E também não correr o risco de crianças entrar aqui dentro, porque em algum momento tem uma criancinha no final de semana que viu a obra legal, quer vir brincar aqui e entra aqui na obra. Uma criança aqui dentro, aconteceu algum problema, se machucou aqui dentro, é responsabilidade nossa, certo? Então, esta semana, eu já estou escrevendo os desafios, tá? Para esta semana nós precisamos obrigatoriamente então estar com o nosso tapume comprado e instalado. Fechado? Fechado. Junto do tapume nós temos o portão. Então a gente vai precisar fazer o portão, ir atrás da corrente, cadeado, tirar cópias das chaves para mim, para você e pro mestre de obras. Então nós 3 e pro dono da obra. Então nós tiraremos 4 cópias da obra. O dono da obra é só por uma questão assim, de se por um acaso ele precisar fazer alguma coisa, eu não gostaria que ele ficasse entrando aqui. E nós vamos conversar com ele sobre isso, tá? Mas eu vou deixar uma cópia da obra porque a obra é dele, beleza? Ok. Fechado? Nessa mesma pegada, para essa semana, alugar o barraco da obra. Nós alugaremos o barraco, vamos conversar melhor sobre isso. Ajustar água e luz, ver se está tudo certo, se as contas estão pagas, não sei como que está a situação aqui. Montar a nossa infraestrutura ali para o convívio. Então, vamos fazer uma mesa para refeições, uma bancada para ler projeto, uma escrivaninha para você colocar o teu computador, para você ajustar uma bancada para abrir projeto, ligar esse banheiro, então tem que puxar lá da frente uma tubulação até o fundo, ver se tem energia elétrica lá, eu não sei como que tá. Ajustar também a energia elétrica para a betoneira. Isso a gente vai conversar com o mestre de obras para ver se precisa fazer alguma coisa em cima disso. Então essas instalações básicas e iniciais a gente precisa fazer dentro dessa semana. E nessa mesma pegada eu tenho um problema com esse muro aqui, ó. Tá? Então esse muro é uma divisa. Aqui nós temos uma divisa para o lado de cá, que já tem uma construção, e tem essa divisa desse vizinho. E nós contratamos um topógrafo. Sabe o que é o topógrafo ou não? Sim. O que é o topógrafo? O que ele veio fazer aqui? Ele veio medir o terreno. Exatamente. Então, essa parte da medição do terreno, ela é extremamente importante para que a gente
não comece a nossa construção num terreno que não é nosso, beleza? Então esse muro aqui, ó, nós já encontramos que ele está fora, ele não está dentro dos nossos limites. Vamos lá no fundo dar uma olhada. E como eu já descobri que esse terreno ele não está dentro dos nossos limites, a gente vai ter de tirar esse muro como um todo, porque a nossa construção também será na divisa. Acho que vamos por ali. A nossa construção também será na divisa e já conversamos com o vizinho ali, ele vai aproveitar a nossa parede como divisa do muro da casa dele, beleza? E aqui no fundo nós temos o piquete, que foi a marcação do topógrafo. Ó. Então esse piquete aqui, o topógrafo ele coloca em todas as divisas do terreno, certo? É esse preguinho que garante pra gente a verdadeira divisa. Então nós já percebemos que nós temos um problema, que a divisa que o topógrafo passou pra gente tá aqui, ó. Então eu tenho esse espaço de terreno que tá perdido. Eu não sei, tem que ver para lá como é. Então, que tá dando mais ou menos uns 60 centímetros, aproximadamente, não medi, que sobrou. Então esse terreno aqui, ó, essa faixa de terreno, na verdade, ela é desse vizinho, ela não é nossa. Como a nossa construção não vai vir até aqui os fundos, então nós não vamos ter problema com isso. Se a nossa construção viesse até aqui os fundos, aonde você acha que nós deveríamos construir? Na divisa? Na divisa. E aonde é a divisa? Onde o topógrafo bateu aqui o prego. Exatamente. Então essa é a divisa da nossa casa. Se por um acaso a nossa construção fosse construir aqui, ó, eu ia construir ela daqui para lá. Esse espaço ia ficar perdido, porque esse espaço aqui é desse vizinho. Pode ser que hoje não tenha problema, mas daqui 5, 10 anos, quando os filhos forem negociar ou for demolir essa casa, opa, esse pedaço é nosso, então você está invadindo a nossa construção, tá? Então eu tenho essa medida aqui. E eu vou bater uma linha de fora a fora, ali no meio tem uma outra marcação, lá nas outras pontas tem outras marcações, e isso não nos interessa agora. Mas na hora de fazermos fazer o esquadro do terreno, tirar o esquadro do terreno, isso é bastante importante. Agora eu quero mostrar para você ali como que eles estão fazendo esse gabarito. Bora lá? Antes de você mostrar, você podia me responder o seguinte: o que a gente faz com essa fossa? Então, boa, excelente pergunta. Aqui, ó, aqui nós temos uma fossa, na verdade é um sumidouro, tá? Tem uma diferença entre fossa e sumidouro. A fossa, que seria a fossa séptica, é onde acontece um primeiro tratamento de esgoto, uma separação ali do líquido, que é o que a gente quer que venha para cá, que é o sumidouro, o líquido. Aqui é um buraco e eu não posso deixar isso daqui dessa forma. Então a gente vai remover essa tampa, certo? E encher isso daqui de terra. Eu não posso colocar entulho ou galhos, madeira aqui dentro, porque isso vai apodrecendo, vai virando matéria orgânica, vai gerando gás lá dentro e em algum momento isso daqui pode vir afundar. Então colocar terra aqui dentro, como que eu faço, tá? A gente coloca camadas de terra, põe um pouco de água, no outro dia põe camada de terra, camada de água para isso ir assentando. Eu não consigo compactar isso lá. E nesse nosso caso eu não tenho a obrigatoriedade de compactar, porque a nossa construção está lá na frente, ó. Nesse caso aqui no fundo não vai ter nada, certo? Vai ser um jardim aqui no fundo, então isso está tudo certo. Mas eu preciso garantir que essa fossa seja enterrada, esse sumidouro, né, seja enterrado, para que quando tem um jardim isso daqui não afunde. Entendi. Mais alguma coisa? Essa elevação aqui no fundo, Aham. a gente vai manter ela ou vai ficar no mesmo nível da... Tá, essa elevação aqui foi uma conversa que eu tive com o cliente. Eu gostaria que essa nossa terraplanagem viesse até aqui os fundos. Mas
deixa eu virar aqui. Imagina o seguinte, esse desnível aqui de 1 metro mais ou menos, se a gente continua com essa terraplanagem até lá nos fundos, eu deixaria esse buraco aqui, ó, lá na parede do vizinho. Olha o problemão que eu estou criando para o vizinho. Eu estou tirando todo esse volume de terra e lá a fundação do vizinho ia ficar exposta. Logo, eu vou ter que cuidar da fundação do vizinho, fazer um tratamento na fundação do vizinho. O cliente falou, não quero ter esse gasto. Como a minha construção ficou lá na frente, eu vou deixar esse fundo aqui e vou fazer um jardim aqui em cima. Então a gente vai fazer uma escadinha, um degrau aqui, um detalhe. Inclusive, talvez essa mureta eu tenha até que construir ela de novo. A gente vai ter que pensar, ver. Eu nem analisei ela, se ela está estruturalmente boa. E esse fundão totalmente vai permanecer do jeito que está. Tá? Esses muros, eles serão completamente rebocados, chapiscados. Tá muito feio. Então já está na nossa conta, no nosso orçamento, chapiscar e rebocar esses muros, deixar essa vista mais bonita. A gente não vai erguer esses muros, tá? Igual ali tá aparecendo os oitão, tem um oitão inclinado, tá reto, outro oitão. Não vamos mexer nisso, vai ficar do jeito que tá, só que a gente vai chapiscar de novo, lavar o que tiver de lavar e rebocar isso de novo. Beleza? Ok. Alguma coisa mais aqui? Não, aqui tá tudo certo. Então vamos lá. As dúvidas vão surgindo durante a aula. É isso aí. Então o que a gente está fazendo aqui, João? Já foi feito uma primeira compra de madeira, uma compra pequena, tá? E isso daqui é o que nós chamamos de gabarito da obra, tá? Essa estrutura, onde nós temos uma ripa, que poderia ser um caibro. A ripa, ela tem 2 centímetros, deveria ter 5 centímetros por 2 centímetros. Essa ripa aqui, ela tem é um pouquinho menor, tá? Essa madeira chama-se pinus e é uma madeira para caixaria, tá? Se esse gabarito fosse muito alto, aqui nós colocaríamos um caibro 5 por 5. Como o gabarito está pequenininho, está próximo da terra, a ripa resolve. Aqui eu tenho uma tala, na verdade é uma tábua com 10 centímetros, cada região do Brasil tem um nome. Aqui na nossa região chama-se tala, regiões próximas aqui chama-se ripão. Então, para a gente não interessa, me interessa que isso aqui é um gabarito, tá? Isso daqui tem que estar firme o suficiente para suportar a tração dessa linha. Então, a gente vai esticar várias linhas. Então, esse nosso gabarito ele tem que estar bem firme, bem estruturado, para ele não puxar aí a hora que sair do lugar. Porque é através dessas marcações que nós vamos fazer a nossa fundação, erguer as nossas paredes, alinhar os nossos pilares, tá? Vou deixar a conversa do gabarito para um outro momento, a hora que tiver tudo pronto, e a gente vai conferir o projeto com o gabarito. Mas basicamente a gente posiciona os pregos, aqui possivelmente seja o prego da divisa, tá? 10 metros para lá, 10 metros para cá, e aqui então nós posicionamos essa linha que é uma linha, tá? A divisa do terreno é literalmente uma linha. Desta linha para o lado esquerdo nós vamos ter uma parede, desta linha para o lado direito nós vamos ter uma outra parede, tá? Em alguns casos, que é esse daqui por exemplo, ó, eu não tenho um gabarito, eu não preciso ter um gabarito porque eu só preciso de um único ponto. Diferente quando eu tenho essas tábuas corridas que eu preciso ter vários pregos. Aqui eu só preciso de ter uma marcação. E nessa marcação, então, para eu não precisar montar todo o gabarito, o pessoal colocou somente essa ripa. Beleza? Se eu tivesse mais pregos, mais marcações, essa ripa não seria suficiente e nós teríamos que fazer exatamente igual foi feito ali. Entendido? Por isso que estão vários gabaritos. Entendeu? Qual que é a situação normal? A gente fazer o gabarito no perímetro como um todo, tá? Por uma questão econômica, nós fomos fazendo o gabarito nas partes, não no todo. Só para eliminar. É um custo muito barato, mas eu vou explicar depois na negociação com o cliente, para que a gente fosse reduzindo os custos de acordo com o que ele queria, e sem perder qualidade, eu fui tirando coisas da onde a gente podia tirar. Então tem coisas que não se eliminam em orçamento.
tem coisas que tem como aí a gente ir ajustando. Para a gente era muito mais cômodo fazer o gabarito no perímetro como um todo e depois ir esticando essas linhas, certo? Mas não foi o caso escolhido aqui. Beleza? Vamos lá para frente do terreno, olhar o terreno como um todo e sonhar com essa construção. A gente está agora aqui no local onde será a nossa base, onde vai ser o teu escritório. O teu escritório da obra vai ser aqui, tá? E a gente já conversou algumas coisas, mas você falou para mim que estava pensando num jeito de montar esse barraco, aonde posicionar, como que fazer essa cobertura. Você consegue me explicar aqui? Consigo. Como? Então, segura aí. Então, a minha ideia é o seguinte. Segura aqui mais perto, isso. A casinha, ela vai ficar por aqui, certo? Aham. Vai ficar mais ou menos nesse local aqui. Tá, Aí, explica para mim essa casinha. a casinha, ela tem os tamanhos, né? A maior, que é a que a gente vai pegar, ela é 2 por 3. 2 metros por 3 metros. Isso. Daí eu imaginei a entrada dela virada para lá. Tá. Isso como forma também de segurança, para as pessoas não verem. Tá certo que vai ter o tapume e tudo mais. A Só porta que ficar virada pro isso, a porta virada pro terreno. Até por facilidade em relação a eles levarem material ou a betoneira que ficar aqui dentro. Certo. Qualquer outra coisa. E daí eu não tenho noção mais ou menos de quanto vai ser a nossa distância. Eu pensei em uns 3 metros. Uhum. Para ter um espaço onde a galera pode almoçar, se eles almoçarem aqui, né, no caso. A gente poder colocar os capacetes de proteção, poder colocar um quadro ali pra gente ir conversando e a gente fazer uma mesinha, imaginei 1,20 m por 50, 60 centímetros, para eu poder colocar meu notebook ali, pra a gente ir conversando. Também pensei no caso de fazer como se fosse uma outra mesa onde a gente pode esticar o projeto para poder conversar em relação a que caiba, né, no caso, o tamanho do projeto arquitetônico, projeto estrutural, para enquanto eu vou verificando em relação aos que eles vão fazendo aí, da hora que você chegar, se tiver de acordo, você vai me situando na obra aqui. Entendi. Então, e nós temos material para cobrir aqui ou não? O Moacir falou pra mim que ele deixou três folhas de eternite ali. Deixou lá. Demolição? Isso, deixou lá na guardado. casinha. Entendi. E a gente tem aqui umas escoras, a gente comprou também umas vigas aqui. Legal. Daí Então, dá pra gente ver o que dá pra fazer aqui. muito bom. Então aqui, ó, foi comprado essas vigas de pinos. Então nós temos 10 centímetros, 5 centímetros. Essas vigas aqui, ó. Essas vigas aqui, elas serão utilizadas para fazer então essa estrutura, as ripas, as tábuas. Aqui nós temos escoras, essas escoras já eram de outras obras aí. Essas bancadas nossas, esses cavaletes, todas essas estruturas de madeira são de outras obras. E agora a gente vai começar a construção como um todo aí nesse processo. Entendido isso, essa instalação inicial, que nós chamamos de instalações provisórias, tá? Tudo isso é custo. Então, o aluguel desse barraco nos custa R$180 por mês. Ou seja, a cada mês que eu fico com esse barraco na obra, nós temos que pagar 180. Então, se eu conseguir acelerar a obra, nós conseguimos então economizar R$180 por mês. A cada mês que eu consigo economizar na obra é um custo, um grande custo por mês que nós deixamos de gastar. Isso faz toda a diferença quando se pensa que isso daqui é um negócio pra gente, tá? Você vai ter um desafio de grana, então no final dessa obra você precisa, como desafio, deixar um lucro para o escritório, para essa construção, para esse negócio, que quanto mais rápido for a obra, maior é esse lucro, tá? A gente volta a conversar sobre isso. Então o teu desafio para esta semana, então hoje, quarta-feira, para a próxima quarta-feira, é deixar todo o tapume montado, todo o gabarito feito e toda essa instalação provisória montada. A gente precisa fazer isso para dar sequência no nosso cronograma. E essa lateral inteira aqui do
do muro, a gente vai caminhando. A ideia é que ela seja tirado também nessa semana. Mas nós temos um desafio com relação à entrega dos materiais. Como nesse começo de obra demora um pouquinho essa entrega até fazer a negociação, eu não vou colocar o muro na nossa conta. Ok. Então, instalações provisórias é o nosso desafio. Na próxima quarta-feira a gente volta a fazer a gravação aqui e vamos analisar se esse desafio foi cumprido. Fechado? Fechado. Estamos negociados? Estamos de acordo. De acordo? Então fechado. Assim nós encerramos o nosso primeiro episódio da websérie O Estagiário na Obra. E é isso daí, ó. Caminhão passando, estamos numa avenida, é sol, é obra. Agora não tem barulho de obra, não tem betoneira ligada, não tem serra, mas ao longo dos episódios vocês vão estar acompanhando isso daí. E verdadeiramente o meu desejo é que a gente consiga transmitir para vocês essa nossa relação de engenheiro e estagiário, que a gente consiga transmitir todos esses conhecimentos e de uma forma ou de outra você possa aprender. Dê uma consideração final, um forte abraço aí e encerra o vídeo. Galera, espero que eu possa cumprir a minha agenda e na próxima quarta-feira vocês podem ver as instalações feitas, o tapume e todo o gabarito. Boa. Fiquem ligados, hein? Isso aí, garoto. Valeu.